Depois de a gente calcular algumas derivadas usando a definição de limite, a gente passa a construir as regras de derivação. Nesse vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios, calcular algumas derivadas com as primeiras regras de derivação que a gente aprende. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E para a gente entender essas primeiras regras de derivação, a gente vai resolver, vai calcular a derivada dessas 4 funções aqui, que são os primeiros 4 exercícios da seção 4.12 do livro de calcular da dívida Miriam. Primeiro ele pede para calcular a derivada e depois comparar o resultado com o software algébrico. Então a gente vai começar aqui com a primeira questão, que é a derivada da função f de r igual a πr quadrado. Mas antes disso, a gente vai precisar de algumas regras de derivação. A primeira delas é a regra da soma e da subtração. Então, se a gente tiver soma ou subtração de duas funções, a gente vai derivar as funções de forma separada. A outra que a gente vai utilizar aqui é quando a gente tem uma constante vezes uma função u. Essa constante a gente vai permanecer ali, a gente vai deixar ela ali como ela está e vai derivar só a função que a gente está trabalhando. E também a gente vai precisar da derivada de uma função que é a função potência. Então, toda vez que eu tiver um x na n, eu vou derivar como n x na n menos 1. Vou reescrever dessa forma. Aqui a gente não tem a variável x, mas eu tenho uma função que depende da variável r. Então, eu vou manter esse π, porque esse π não é r, é uma constante, e vou derivar em relação a r. A gente geralmente escreve como f' de r, então eu vou manter a constante seguindo essa segunda regra de derivação. E para derivar esse r ao quadrado, como a nossa função ela depende de r, eu vou usar essa regra aqui. Então, é como se a gente tivesse um x na n, só que o x aqui vai ser o r e o n é o 2. Então, vai vir o 2 para frente, r na 2 menos 1. 2 veio para frente, r na 2 menos 1, multiplicando o π que já estava ali na nossa função. Aí eu só ajusto isso, Eu passo o 2 vezes o π, só mudei a ordem da multiplicação, a multiplicação ela é comutativa, então permite que eu faça isso. 2 menos 1 é 1, e quando a gente tem uma potência elevada a 1, o expoente 1, a gente omite esse 1, não precisa escrever, então fica 2πr. E essa é a derivada dessa função aqui. O segundo item, ele já depende de x e a gente tem uma soma de 3 termos. Aqui a gente vai usar essa regra aqui. Toda vez que aparecer uma soma ou uma subtração, a gente pode separar em pedaços. Um detalhe importante antes de a gente partir para a derivada é reescrever esse 10, a gente não sabe derivar 10, constante, a gente só tem a regra de x na n, mas toda vez que a gente tem um número elevado a zero, se não for o zero, a gente tem isso como resposta 1. Então, aqui, se a gente pensar que esse 10 está multiplicando 1, a gente pode transformar esse 1 como um x na zero, e um x na zero vai ser 1. Multiplicar por 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente transforma esse 1 que não aparece, mas que ele pode, tá aparecendo ali, porque multiplicar por 1 não interfere, como um x na zero de forma conveniente para a gente poder utilizar essa regra aqui. Então, a derivada de f, a f', a gente vai agora fazer por partes. Vou manter o 3 e derivar o x quadrado usando essa regra aqui. Então, 3 vezes 2, e aqui vai ficar x na 2 menos 1, Esse n que aparece aqui na regra, no nosso caso aqui é 2. Mais o 6 vezes x na 1, aqui não aparece o 1, mas é como se tivesse o 1 ali em cima. Então, vai ficar mais 6 vezes o 1 que vem para frente, x na 1 menos 1. Usamos de novo essa mesma regra, só que agora com n igual a 1. Menos o 10 vezes o x na zero, que quando derivado vai ficar 10 mantém. O nosso n nesse caso é 0, então 0 vezes x na zero menos 1. E agora a gente só vai ajustar isso aqui. 3 vezes 2 é 6, aqui vai ficar x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, aqui aparece esse 1, que a gente acaba omitindo. Mais 6 vezes 1, que é 6. E aqui vai ficar x na 1 menos 1, que é 0. Então, x elevado a 0 é 1.
né? Todo número elevado a zero, exceto o zero, vai ser 1. Então, 1 vezes o 6 fica apenas o 6. E aqui, a gente tem zero multiplicando outros termos. E multiplicar por zero vai zerar tudo. Então, esse termo nem acaba aparecendo aqui, que ficaria mais zero, né? E a gente nem coloca. Uma coisa importante que a gente pode tirar desse problema é o seguinte. Toda vez que a gente for derivar o x, a gente fica apenas com 1, porque fica x na zero quando derivado. E x na zero é 1. Então, apareceu somente o x. Não tem um x quadrado, um x ao cubo. Só o x, a derivada desse x é 1. Por exemplo, aqui a gente tinha o 6 vezes x. Então, a gente mantém a constante 6, porque o x virou 1. 1 vezes 6 é 6. Então, quando a gente tem uma constante vezes x, a gente só vai ter como resposta a constante. Nesse outro caso aqui, que a gente tinha o menos 10, ele sumiu, porque em algum momento a gente multiplicou ali por zero. E toda vez que a gente tiver só um número que não estiver multiplicando por x, por nenhum termo que depende de x, só a constante mesmo, a derivada da constante é zero. Então, essas duas novas regras são decorrentes dessa aqui, mas elas ajudam bastante a gente, facilita a nossa vida se a gente lembrar sempre que a derivada de x é 1 e a derivada de constante é zero. O próximo, derivada de f de w igual a aw² mais b. Todas as vezes que a gente derivou ali anteriormente, a gente tinha uma única variável. No primeiro era o r, no segundo era o x, e agora, qual que é a variável? O a, o w ou o b? A gente tem que sempre olhar o termo que está aqui dentro da função. W. Então, a derivada vai ser feita em relação a W. Se tiver outras letras, mantém essas letras. Essas letras são constantes, são números, que aqui não foram colocados explicitamente, mas são números. Então, nesse caso aqui, a derivada vai ser, vou manter a constante, que é a, e vou derivar o w ao quadrado, que a gente sabe que é 2 vezes w na 2 menos 1. Esse b aqui não tem nenhum w junto. Não tem a variável do problema. Então, ele é zero. Derivada de constante, zero. Aí, a gente só ajusta. 2 vezes a, w na 1 menos 1, que é 1. Então, aqui temos a nossa resposta. E o último, a derivada dessa função f, que é igual a 14 menos meio x na menos 3. Aqui a gente tem um termo negativo. Todo o problema foi colocando alguns elementos diferentes para a gente ir entendendo. Aqui, a derivada do 14 vai ser zero. E a derivada aqui dessa segunda parte vai ficar menos meio, que é a constante, a gente mantém, e a gente vai usar essa regra, só que nessa regra agora, o n é menos 3, então o menos 3 vem aqui para frente, x na menos 3, menos 1. Sempre é menos 1, tá? Não coloca mais 1 aqui não, que vai dar errado. É sempre menos 1. Então, quando a gente fizer trabalhar com essa expressão, esse menos com esse menos vai ficar mais. E observem que aqui eu coloquei parênteses nesse menos 3, para enfatizar que a gente está multiplicando o meio que é negativo com esse 3 que também é negativo. Então, ficou 3 vezes 1, que é 3, o menos com menos acabou compensando, virando mais, dividido por 2, x na menos 4. E a gente tem, então, as derivadas dessas funções aqui. Agora, a gente tem as 4 funções e as 4 derivadas e a gente vai olhar isso para um software, se realmente bate com a resposta que a gente tem aqui. Bom, eu estou aqui agora com as funções que a gente derivou, com as respostas, né, das derivadas e também com o software que eu vou usar para calcular. Eu estou usando o Wolfram Alpha para fazer isso, é um software gratuito e ele é de fácil uso. Tá? Só que aqui a gente usa a notação F' para a gente derivar. Nesse caso aqui, a gente vai ter que dizer em qual variável que a gente está derivando. Então, eu vou usar essa notação aqui, de D de X, D de R, D de W, dependendo do que for. Aqui ele tem, é derivativo, então ele vai já dar para a gente a informação de que é a derivada. E ele vai deixar para a gente preencher esse campo. Esse cara aqui, o primeiro, vai ser na variável que a gente está querendo considerar. Então, aqui eu vou colocar R e aqui eu vou colocar, então, a nossa função. Eu gosto de colocar sempre entre parênteses para enfatizar, é toda essa função. Π, a gente pode escrever simplesmente π e aí a gente coloca R ao quadrado. Tem esse símbolo aqui de elevar ao quadrado,
que a gente pode digitar r ao quadrado ou simplesmente usar o acento aqui, o chapeuzinho, para fazer r quadrado. Fica mais fácil até olhar aqui para quem ainda não tem o domínio. E depois que digitou, é só dar um Enter. E aí ele já vai dar a resposta para a gente. Ele vai dizer, ó, a derivada de πr quadrado é 2πr, como a gente calculou. Agora a gente vai calcular essa segunda aqui. Agora a variável é o x. Se quiser começar de novo, pode dar um delete aqui, apertar aqui no símbolo x, e aí a função, principalmente agora que tem somas e subtrações, é bem importante a gente colocar ali o parênteses. X ao quadrado mais 6x menos 10. E aí a gente dá um Enter novamente e ele vai dar a resposta. E aqui a gente tem 6 vezes x mais 1. Aqui ele deixou o 6 em evidência, mas se a gente fizer a distributiva, vai voltar ao 6x mais 6. Ele dá outras informações, mas como a gente está preocupado com a derivada, ele já dá essa informação. Para o item 3 que a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado, porque agora a gente tem o a e o b ali. Então, quando a gente for derivar essa função aqui, aw ao quadrado mais b, ele vai mudar um pouquinho a notação, tá? Ele vai trazer esse d aqui todo tortinho. Isso porque existe um conceito mais à frente, que são as derivadas parciais, que podem ter mais de uma variável. Nesse caso, como a gente só tem o w, a resposta ele vai dar de forma correta. A derivada ficou 2aw. Mas ele muda a notação porque ele não sabe ainda se é uma derivada simples, dessa que a gente está aprendendo agora, ou uma derivada mais avançada que se chama derivada parcial. Mas isso é assunto para outro momento. Então, quando tem letras que não é só a variável, pode acontecer isso. E o item 4, a mesma coisa. A gente vai colocar aqui derivada em relação a x, tem que dizer quem que é a variável que a gente está derivando. 14 menos. Aqui a gente tem a fração, né? Então, fração a gente vai clicar aqui, 1 dividido por 2, e de novo a gente tem o x elevado e pode digitar ali menos 3, dá o Enter e ele vai dar a resposta. Observem que aqui ele mudou um pouquinho o padrão de resposta, ele colocou o x na 4 lá no denominador, mas isso é propriedade de potenciação. Se o x tem um expoente negativo, a gente pode mudar a posição que ele está, se ele está no numerador, passar para o denominador, trocando o sinal do expoente e está tudo certo. Então, as 4 derivadas que a gente fez estão corretas. E assim, então, a gente finaliza a resolução desses 4 exercícios com as primeiras regras de derivação. É super importante a gente entender desde o princípio todos os detalhes dessas regras, porque a gente vai usar com bastante frequência. E quanto melhor for o entendimento delas, mais fácil vai ser para aprender as próximas, que são as regras do produto, do quociente, regra da cadeia, que aí são um pouquinho mais complexas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.